Bom dia, muito bom dia para você que está aqui buscando se desenvolver, aprender para ser um marido melhor, uma esposa melhor. E se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, clica no sininho aqui, vai lá em todas, ok? Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, faz esse vídeo chegar o mais longe possível para que nós possamos abençoar mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Vamos dar início hoje à reflexão e eu quero falar sobre a palavra Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 que diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Eu vou repetir. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E aqui a gente hoje vai falar sobre algo muito importante, que é a questão do perdão. Não é possível um casamento duradouro, um casamento pleno, se nós não soubermos viver, se nós não entendermos a questão do perdão e o quão importante é aprender a perdoar e se perdoar e perdoar ao outro. Porque nos anos de caminhada nós somos falhos e nós cometeremos erros, cometeremos enganos. Então, é muito importante que a gente possa entender o que é o perdão, porque nós mesmos não merecíamos perdão e às vezes quando alguém erra com a gente coloca numa situação como se o que ele fez fosse imperdoável. Então é muito importante. Mas eu quero começar lá no começo, quando ele diz assim: não fiquem irritados uns com os outros. Então, assim, é importante a gente entender que a irritação, o ressentimento, eles corroem relacionamentos. Existem pessoas que alimentam essa irritação, sabe? Ficam sem se falar, por exemplo. E eu tenho dito que casais maduros não ficam sem se falar. Casais maduros não ficam sem se falar. É importante a gente dominar a arte da comunicação e buscar resolver. Porque cada tempo, cada hora, cada dia que você fica irritado com o seu cônjuge, você vai abrindo uma porta de maldição para que o inimigo possa alimentar isso, trazer sentimentos seus, coisas lá do passado, emoções, e alimentar esses ressentimentos. Então, assim, e esses ressentimentos nos afastam não só do cônjuge, mas de Deus. Eu não sei se você já viu uma figura de um triângulo, onde tem lá, quando o casal está distante de Deus, ele está distante. Quando ele está distante um do outro, ele também está distante de Deus. E quando ele está próximo um do outro, ele também está próximo de Deus. E o contrário também é verdade. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do meu cônjuge. Quanto mais distante de Deus, mais distante do meu cônjuge. E a irritação nos faz nos afastar, tanto do cônjuge quanto de Deus. Por isso a importância de nós aprendermos e entender que o perdão. Eu quero dizer que perdão não é um sentimento. Eu não estou sentindo vontade de perdoar. Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Atualmente a gente, em todo esse processo que a gente tem lidado, inclusive com aconselhamento de casais, a gente tem lidado com algumas situações complexas. Tem coisas do dia a dia, mas tem o trato, a forma de falar, tem questões de infidelidade, mas o que o Senhor nos diz é que nós devemos perdoar, perdoar. E aí nós precisamos entender sobre esse processo do perdão. Quando nós decidimos perdoar, por que Deus nos pede para perdoar? Porque quando nós não perdoamos, nós adoecemos. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de um peso, a gente para de tomar um veneno todo dia, para de carregar algo que vai nos adoecer. Existem estudos que fazem uma ligação entre mágoa, rancor, ódio, raiva e doenças como câncer. Então, quando o Senhor nos pede para perdoar, não é porque é melhor para Ele só, é porque é melhor para nós, é o certo para nós. Se você não decidir perdoar, você pode acabar adoecendo, a sua vida vai ficar travada, vai impedir a chegada de bênçãos de todas as áreas da vida, inclusive
inclusive financeira. Existem algumas pessoas lidando com alguns desafios e a questão é falta de perdão. Então, quando o Senhor nos ordena, perdoe, é para nós, não é por ele e às vezes não é pelo outro. Deus não precisa de nós, não precisa de nada. Esse perdão é para nos libertar. Não tem outra saída. Por isso que ele diz: decida. E deixa eu te dizer, às vezes nós não temos força para perdoar, a gente lida com casais com dores, a gente vê às vezes uma infidelidade e situações muito complexas. E aí, o que o Senhor nos diz é: eu quero te ajudar, mas eu só consigo te ajudar se você tomar a decisão de perdoar. Então você toma a decisão de perdoar o seu cônjuge e diz: mas eu não consigo, eu não tenho nem vontade de perdoar, eu queria era matar, eu queria era agredir. E o Senhor conhece os seus sentimentos e conhece o seu coração. Ele só está te pedindo assim: filho, filho, por favor, decida perdoar, mesmo que você não saiba como. Ore, jejue e fale: Senhor, eu tenho vontade de matar, mas a sua palavra diz para mim que eu preciso perdoar. Então me ajude, porque eu sozinho não dou conta e não dá mesmo. Nós precisamos que o Espírito Santo haja por nós e nos ajude nesse processo. O perdão, eu costumo comparar, é como se você tomasse uma facada e aquele sangue descendo e aquele ferimento, se ele não pega numa área vital, você cura. Você começa a cuidar dessa ferida aberta e 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos depois, você vai olhar para o lugar da facada, você vai lembrar da facada. Perdão não tem a ver com esquecer, você vai lembrar do dia, você provavelmente vai lembrar do motivo, você vai lembrar quem te agrediu, você vai lembrar do que você passou, só que não vai doer mais. Isso é perdão, e perdão é um processo, não é assim: tá bom, eu perdoo. Não, não, perdão é um processo. Dependendo da dor que você sentiu, é um processo. E quando a gente está falando de cônjuge, aquele que agride tem o dever de ajudar o agredido a se curar. Tem uma frase escrita no Ministério do Pastor Josué Gonçalves, Ministério Amo Família, que eu recomendo a todos que têm uma causa, uma dor e que ele fala: eu tenho dificuldade de perdoar, que passem pelo SOS Casamentos. E se você quiser mais informação, me peça aqui. Tem uma frase lá que diz assim: o arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o pecado. Eu vou repetir. O arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o pecado. Ou seja, se você foi infiel, se você traiu, se você confessou, que é uma disciplina espiritual e deve ser feita da forma certa, né, e do jeito certo, no lugar certo, agora você precisa ajudar o seu cônjuge a se curar. Tem casais, e tem um dos casais que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, o casal de conselheiros junto com a gente, lá no ministério, onde eles passaram por uma questão de infidelidade e o marido se transformou, porque o arrependimento, ele pede não só que você não faça mais nada, mas que você assuma a responsabilidade pela cura do outro. Então, por exemplo, um casal onde o marido traiu a esposa e depois, cada vez, a esposa decidiu perdoá-la, só não conseguia, então ela orou, jejuou, e o marido disse: cara, o que eu preciso fazer para ajudar? Porque se você que causou a dor não assume o compromisso, a dor será mais intensa e durante um tempo maior. Porque quando você confessa, você tira uma tonelada das suas costas, mas você joga sobre as costas daquele que acabou de receber a notícia. Então agora você diz: como eu ajudo essa pessoa? Porque a tonelada estava nas costas de um, só quem sabia, quem traiu. Quando ele confessa, ele joga para as costas do outro, agora fica só nas costas do outro. Qual é o jeito? É aquele que cometeu o erro vir e ajudar, e aí os dois serão uma só carne. Agora não é mais a tonelada nas costas de um ou nas costas de outro, será uma tonelada carregada pelos dois, e ela vai dissipar conforme acontece o processo de cura e de arrependimento dos dois. Se você está me entendendo, comenta aqui. Se você ainda não é um seguidor do canal, clica aqui, segue aqui, vai lá no sininho, compartilha. Quantas pessoas você conhece que essa mensagem precisa chegar? Então preste atenção. Você, no secreto, você pede a Deus que
Senhor, me ajuda a perdoar. É um processo complexo, ainda dependendo da situação, caso de infidelidade, ok, o Senhor quer que você perdoe, porque você também é falho, você também já errou, e não tem pecadinho ou pecadão, errinho, errão, erro é erro, pecado é pecado. Então todos nós precisamos da graça do Senhor. Então você diz, Senhor, me capacite, e Ele vai te capacitar, você vai ser curado. A gente conhece casais que viveram, por exemplo, com casos de infidelidade complexos, e hoje são curados para curar. Um outro lema do ministério do pastor Josué, ou seja, passaram pela dor e hoje têm autoridade para falar com casais que estão passando por essa dor hoje e ajudá-los a superar, né? Porque como diz a palavra de Deus, pela dureza do coração do marido, da esposa, que não estão dispostos a passar por uma transformação e perdoarem. Então, assim como o Senhor nos perdoou e nos deu graça, essa é a busca e nós precisamos pedir para o Senhor nos capacitar. E quem que teve um momento, a ofensa, a infidelidade, seja o que for, precisa assumir a responsabilidade. Então, o casal que nós conhecemos e que aconselha com a gente, a esposa tomou a decisão de perdoar e o marido tomou a decisão de ajudar no processo de cura. Então, por exemplo, ele passou a compartilhar localização com ela, isso não vai durar a vida toda, isso é para recuperar o processo de confiança. Ele disse o seguinte, olha, eu trabalho com vendas, trabalho na rua, mas na hora que você me ligar, eu posso estar com o presidente da empresa que for, seja com quem for, eu vou te atender. Tudo isso para quê? Para gerar segurança. Ele assumiu a postura de sacerdote no lar, cumprindo o papel que o Senhor imaginou para ele. Houve uma transformação. Então, como diz aquela frase na parede, o arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o pecado. É muito importante que a gente possa fazer isso. Quando surgir um conflito, escolha a paz. Escolha a paz. Lembra de uma vez a placa que eu disse? Para um lado está escrito ter paz, para o outro ter razão. Escolha ter paz. Escolha ter paz. Para com esse negócio. Tem casal brigando por causa de besteira, pelo amor de Deus. Coisas que não vão mudar a sua vida. Escolha ter paz. Respira fundo. Pede sabedoria para Deus, mas escolhe ter paz. Comunique-se com amor. A gente vê casais se comunicando de uma forma grosseira, arrogante, uma forma onde ninguém merece ser tratado. Então, comunique com amor, com carinho, com respeito. Por favor, sabe aquela coisa de boa educação? Meu amor, será que você não está enganada? Isso não foi assim? Não é nada disso. Você errou. Não, não, não. Pratique o perdão diariamente. Perdão é um processo. E outra coisa, e eu vou dizer que eu vivi isso, ore pelos que te magoaram. Conforme você ora por quem te magoou, você vai percebendo que você vai sendo capacitado para poder perdoar. Então, seja um exemplo de perdão. Peça perdão. Na dúvida, peça perdão. Qual foi a última vez que a sua esposa, seu marido ouviram da sua boca, me perdoe? Qual foi a última vez que seu filho ouviu você falar, me perdoe? Porque presta atenção, se você não diz me perdoe, ou você é perfeito, e eu vou te dizer, não é. Você não é perfeito. Ou você sabe que não é, mas também não sabe quando erra, e deixa eu te dizer, você erra. Fique mais atento, porque com a consciência de que você erra, você pode errar cada vez menos. Ou você até sabe quando erra, mas você não consegue reconhecer e não consegue pedir perdão. E aí isso talvez tenha uma questão de um orgulho muito grande sendo alimentado dentro de você, dentro de mim, em geral, que nós não podemos compactuar com isso. Então, peça perdão. Vai ser uma grande lição para os seus filhos, para o seu cônjuge, ver que você reconhece os seus erros e que busca melhorar. Que nós possamos conviver, ser íntimos do Espírito Santo, para que ele nos capacite, para que nós possamos, de fato, perdoar, ser perdoado, nos arrepender dos nossos erros. Falou um pouquinho, um tom que seu cônjuge não merece, você reflita sobre isso, peça perdão. Agora, peça perdão e decida, e se arrependa e decida se transformar e mudar. É muito importante que o arrependimento venha com uma decisão
de mudança. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui no sininho, vai lá em todas, ok? Comenta, compartilha, faça seus pedidos de oração, nós iremos orar por você. E falar em oração, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, refletindo e aprendendo sobre a sua palavra, Senhor. Pai, nos capacita para que nós possamos, Senhor, perdoar, que nós possamos perdoar nossas esposas, marido, filhos, a todos que nós precisamos perdoar. Pai, eu quero também lhe pedir que nós possamos reconhecer e pedir perdão sempre, Senhor Jesus, que nós errarmos, que o nosso arrependimento seja mais escandaloso do que o nosso pecado. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui. Pai, capacita, Senhor, esse irmão, essa irmã, para que eles possam, de fato, aprender e entender o que é um casamento pleno. Que sejam sal, luz, sejam inspiração, Senhor, e que possam viver toda a abundância, toda a prosperidade, um casamento do jeito que o Senhor sonhou. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Todo dia tem vídeo novo no canal e eu espero te ver. Bora, vamos para cima. Fique com Deus.